Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Eu queria compartilhar com os irmãos hoje uma meditação no Salmo 124. Já há algumas semanas nós estamos examinando juntos o Salmo 120 ao Salmo 134, salmos conhecidos como os salmos de peregrinação. É uma coletânea de salmos poéticos que eram cantados pelo povo de Israel. Mas são salmos importantes para nós porque nos dão uma certa linguagem que pode nos ajudar nas nossas orações e ações de graças, pois refletem situações comuns a todos nós, refletem lutas que todo ser humano passa. E nós que conhecemos a Deus podemos, junto com os salmos, refletir na grandeza de Deus, no socorro de Deus, no cuidado de Deus, em meio a qualquer circunstância que venhamos a enfrentar. Vamos ler juntos o Salmo 124. É um cântico de peregrinação, um cântico de Davi. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Uma pergunta que nós costumamos fazer é essa: se tal coisa tivesse acontecido, como teria sido o resultado? Ou, de uma forma negativa, se tal coisa não tivesse acontecido, o que teria acontecido? Imagine por um momento, se a Holanda tivesse colonizado todo o Brasil, como seria hoje? Se o grito do Ipiranga não tivesse ocorrido, como seria a nossa realidade brasileira? E se o Brasil continuasse sendo uma monarquia até os dias atuais? Uma pergunta mais ampla do mundo: se Hitler tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial? E se o Brasil não tivesse passado por uma ditadura militar? São perguntas que nos fazem contemplar a realidade de que as coisas são como são devido aos acontecimentos, e nós que conhecemos a Deus sabemos que tudo isso está nas mãos dele. Então é uma linguagem que Davi usa aqui nesse salmo para ajudar os israelitas a contemplar a maravilha dos livramentos e da proteção de Deus. É um cântico de livramento, mas também é um cântico de louvor, de celebração, recordando o agir soberano de Deus ao longo da história redentiva do seu povo. Então, ouçam de novo essas palavras de Davi. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos. Versículo 4, as águas nos teriam submergido, a torrente teria passado por cima de nós, águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Me faz pensar um pouco sobre as palavras de Paulo em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? De fato, Davi responde sua própria pergunta. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nós teríamos sido engolidos vivos, as águas nos teriam submergido, a torrente teria passado por cima de nós. Então, ao refletir sobre o cuidado de Deus com seu povo, para com seu povo, Davi leva o povo a louvor e adoração. De fato, o Salmo é um exemplo maravilhoso de como nós devemos louvar e adorar a Deus. Pois louvor, de fato, é a nossa resposta à ação ou ao caráter de Deus. Então ele termina o Salmo, a segunda parte do Salmo, dizendo: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva
como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Assim como Davi, nós podemos louvar, dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Mas por que podemos dizer isso? Deixa eu responder. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, o caos do mundo quebrado em que nós vivemos nos teria dominado. O pecado teria nos derrotado. O grande inimigo de Deus, Satanás, nos teria destruído. Bendito seja o Senhor, pois através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, os nossos pecados foram perdoados, a nossa culpa foi removida e a nossa eternidade está garantida. De fato, a nossa alma foi salva. O Salmo termina dizendo: o nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. A confiança de Davi também é a nossa. O Criador dos céus e da terra, o Senhor soberano, é aquele que nos salvou. Mas Ele também é o mesmo Deus que cuida de nós, nos protege, nos guia. O nosso socorro em meio a qualquer tribulação, de fato, está no nome do Senhor. Agora, Davi não estava sugerindo um socorro sem sofrimento. Ao refletir no cuidado de Deus, ele estava lembrando de vários momentos de grande sofrimento na história de Israel. Inimigos, águas impetuosas, talvez ele estava se referindo ao Mar Vermelho, quando Deus abriu, permitindo que seu povo atravessasse em terra firme. Várias outras tribulações o povo de Israel enfrentou. Então Deus não nos promete uma vida isenta de dor. O que Ele nos promete é que Ele estará no controle de todas as coisas, mas não somente isso, Ele também estará do lado do seu povo. Ele estará do nosso lado, nos protegendo, nos livrando, nos guiando, nos socorrendo. As nossas vidas estão nas mãos de Deus e, como Paulo, nós também podemos dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Um forte abraço a todos vocês.